do Monark era o quê? O Monark, ele foi o maior youtuber do Brasil em 2011, 12, por ali. Tá. Então ele juntou um patrimônio e aí, olha que interessante, o Monark, ele tinha um canal de Minecraft, falava sobre jogos e tal, mas ficou muito famoso por causa do Minecraft. E chega um momento da vida dele que ele olha para aquilo ali e acha vazio. E ele, cara, eu preciso falar de alguma coisa que tenha um impacto social. Quer dizer, a grana sua e a grana dele. Minecraft é um joguinho, tá? Sim. Era a grana minha dele, ele tinha uma grana guardada. Avisaram o velhinho, avisaram o idoso que o Minecraft é um joguinho, tá bom. E aí ele transforma o canal dele, que era de Minecraft, falava com crianças e tal, ele não entendeu muito bem que o público dele queria isso, e transforma num conteúdo mais político, com viés de esquerda. O Monark, ele era um cara esquerdistaço, tá? E não é mais. Hoje, não é. Definitivo. Não é. Pergunta. Não é. E aí, o canal dele vai pro buraco, porque ele faz essa transformação muito brusca, de uma hora para outra, e o público fica meio que desaparece da internet, tá? Tem isso 2014, por aí. Aí ele meio que desaparece da internet e tem uma outra tentativa por trás das câmeras ali com a produtora do Gustavo Orne, e a gente volta pra internet, porque assim, eu era da série B dos games, eu não era o cara que ganhava dinheiro de verdade. Tinha uns amigos meus que pagavam só de imposto. Mas nessa época você dava aula ainda? Você dava aula ainda ou já não dava mais? Nessa época eu já estava em Curitiba. Tá, e já dava pra viver de jogo, dessa coisa do jogo? Dava pra viver apertado. De boa, assim, apertado. não era não sobrava dinheiro. Tá, mas dava pra eu sobreviver. não tinha no meu horizonte, por exemplo, comprar uma casa, mas dava pra viver. Dava pra pagar as contas. E aí, quando a gente começa lá em 2018, a gente começa com esse dinheiro desse contrato, que na minha opinião foi imprescindível, o contrato que eu tive com o Facebook. E o Monark, ele tinha o dinheiro dele, mas em seguida eu também consegui articular lá para ele ter um contrato também. Ele trabalhava e ganhava metade do que eu, mas ele já tinha o dinheiro dele, aquilo ali era um dinheiro que ele usava só para o projeto. Então a gente botava no Flow ali nesse começo aí por volta de 20... Quem deu o nome, Flow? Nome nunca Porque você é professor de inglês. Nome nunca foi nosso forte. A gente parou para pensar em como seria o nome. E o Monark, ele chegou com a ideia de Cult Flow. Aí o cara, Cult Flow é muito ruim, meu irmão. Mas assim, ele já tinha pensado em engrenagem social. Sei. Ele já tinha pensado nas paradas assim, porque a ideia sempre foi o impacto social na comunicação. Sempre foi. O nome do podcast sempre é uma merda, né? E quando a gente tem uma grande ideia, alguém já teve antes. Tá registrado. É um puta nome, porque fizeram esse. Tem nome mas esses nomes aí são... não saíram da minha cabeça, não. Então, assim, começa Cult Flow. Aí cara, Cult Flow é muito ruim, vamos só Flow. Aí ele se opôs, ele falou, cara, não, Flow é muito genérico, não sei o quê. Cara, Flow é perfeito. Flow, cara, é o que a gente quer fazer. A conversa, ela vai seguir um fluxo livre, sabe? O estado de flow tem tudo a ver com essa parada, não sei o quê. Vamos só Flow. E ficou só Flow. Aí eu tinha um amigo que era designer. Cara, a ideia do Flow pensa numa conversa de bar, uns caras sentados, descompromissados, conversando sobre a vida e tal. Faz um logo aí pensando nisso. Aí é o mesmo logo até hoje, desde 2018, do primeiro dia até hoje. Mas quem teve o primeiro Flow? Quem foi? O Monark vem com Cult Flow. Cult Flow. E eu falei, Cult Flow é ruim. Não dá, só Flow. Foi. Eu lembro até hoje, eu tava dentro do carro indo pra casa dele. E aí, a gente teve essa conversa pelo telefone. Depois a gente chega para um outro amigo com essa mesma... A gente dá a ideia para ele, explica para ele, cara, imagina um bar, um monte de fumaça, a galera bebendo a parada, não sei o quê, conversando de uma maneira livre, faz uma música. Aí o cara fez uma música para isso daí também. Depois a gente trocou por outra, mas é sempre a mesma vibe. Quanto tempo vocês botaram grana nesse negócio? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Botaram grana? 2 anos e meio. Para hoje chegar uns moleque com 6 meses que tá ganhando dinheiro. Meu irmão, não foi assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que construir uma base. Durante 2 anos e meio vocês tinham grana para se sustentar e ainda para... Foram 2 anos e meio difíceis de explicar em casa. Tá? Até a parada dar certo de verdade, porque o Monark sempre foi o Monark, né? Então, ele sempre causou. Ele sempre causou no Twitter, por exemplo, tá? Em 2019 para 20... acho que é 19 para 20 ou 18 para 19, não lembro, mas ele fala, por exemplo, eu acho que não devia ter uma lei que impedisse fogos de artifício. Ele falou isso.
Mas a coisa foi se desenrolando de um jeito e ele foi dando corda e ele foi se expressando de um jeito ali que levou a um final que é pau no cu dos cachorros. Então, a ideia inicial se desenrolou para não ligo pros cachorros, ou sabe? Acabou virando porque assusta isso. O cachorro, o fogo de artifício. E aí, até hoje lá no Flow, quando alguém fala alguma coisa que alguém entende outra coisa completamente diferente, a gente usa esse termo para descrever o processo. Desencapado. Tá? O problema é quando você faz uma piada interna e quando você leva isso pro ar, né? E aí a gente chegou a... Eu não quero discutir o Monark, eu quero discutir um pouco... Você tinha noção de que às vezes... Vamos esquecer o Monark, eu estou falando de postura. Que aquela postura era uma postura um pouco insana, considerando que vocês já eram uma referência para a juventude. Você está falando do Monark Day. Do Monark, é isso. Tá. É o dia 8 Mas sabe que o Monark de fevereiro. Day, ele é o cume de uma curva, como diria a Marina Silva, que nós entrevistamos, né? Nossa primeira entrevista. Tinha uma curva. Você tinha noção de que às vezes ele operava muito no limite... Vou lembrar uma frase importante na história da política brasileira, depois vocês procurem aí, né? No limite da responsabilidade, quer dizer assim, era um... Se eu acho isso? Isso. Cara, eu quero sei dizer, disso. Eu sei que você sabe, mas eu estou dizendo se você tinha uma consciência contemporânea, dizendo assim, Monark... Tinha. Não. Tinha. Calma. Tinha. Calma que você vai nos zoder. Assim, Monark, você vai zoder o programa. Mas ao mesmo tempo era o motor do programa. Ó, eu tinha eu sabia, nós todos sabíamos que o que aconteceu ia acontecer em algum momento. Cedo ou tarde ia acontecer. Não esperava a magnitude que foi, porque o que aconteceu destruiu tudo que a gente... Porque teve o potencial de destruir. Quanta grana você perdeu num dia? Só de contrato fechado a gente perdeu 8 milhões de reais. Num dia. Isso sem falar... Num dia eu digo projetado. Não. Projetado no ano. Porque a gente tinha fechado para o ano. Em um dia, tudo que a gente tinha fechado zerou. E não zerou só para o Flow, zerou para tudo. E esse foi o problema. Todos os outros podcasts. Tudo que era associado a gente. Se é associado a nós, zerou. Tudo. A gente depois perde a monetização. Em 2 semanas depois, a gente perde a monetização do canal e fica 3 meses sem receber dinheiro daí. A nossa receita caiu em 97%. O meu salário diminuiu em 90% para não ter que mandar ninguém embora. Você demitiu ou não? Não. Não demitiu. Conseguiu ou não demitir? Conseguimos. Por isso, não. Por isso não. Por isso não. A gente demitiu por outras razões, mas não por isso. Sim. E eu lembro que a gente falou para os caras, olha, será um momento... Você chegou a achar numa hora que tinha acabado? Em algum momento eu duvido até hoje, cara, se eu tô fazendo a coisa certa.